Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a este canal. É o canal da EBD. É o canal que tem o compromisso com a palavra de Deus e com os assuntos pertinentes à igreja, à obra do Senhor. Nós temos a lição de número 3 para esta semana, intitulada Jesus, o discípulo e a lei. Texto áureo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. A verdade prática nos diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Estamos estudando o seguinte tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Classes adultos. Nós temos também uma série de estudos, uma série de subsídios para a classe de jovens. Esta lição de hoje é para a classe de adultos. Então, amados, durante a semana, de segunda a sexta, nós temos a leitura diária. Segunda-feira nós temos Mateus 5:17, Romanos 3:31. Jesus não veio revogar a lei, nem contradizer os profetas. Para a leitura diária de terça-feira, Hebreus 1, de 1 a 3, o Senhor Jesus Cristo cumpriu fielmente a lei. Quarta-feira, Gálatas 3:24, a função da lei é levar o homem a Cristo. Na quinta-feira, 1 Timóteo 1:5, o fim do mandamento, coração puro, boa consciência e fé sincera. Sexta-feira, Romanos 7:12 e Romanos 3:31. A lei é santa e está estabelecida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sábado, Romanos 13, de 8 a 10 e Gálatas 5, 6 e 25. Gálatas capítulo 5, versículos 6 e 25. A lei está cumprida no amor e dinamizada em nós pelo Espírito Santo. Nós vamos começar os nossos subsídios, aquecimento para a aula da Escola Bíblica Dominical desta semana, convidando os nossos alunos para a EBD. Vamos todos à EBD, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos estudar a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A leitura bíblica em classe, que é o texto que é tomado como base para a nossa lição, está em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que texto lindo, profundo, palavras do Senhor Jesus Cristo. Amados professores, diletos alunos, qual é a relação entre Jesus e a lei? E o que ele deseja que seus discípulos aprendam acerca dessa relação? Basicamente, esta lição tem como propósito mostrar que a relação de Jesus com a lei apenas nos mostra que a nossa justiça é elevada. Logo, o objetivo de estudar essa relação de Jesus com a lei é o de trazer aos cristãos um compromisso profundo com a justiça de Deus.
Alguns objetivos foram colocados aqui e são importantes para nortear a nossa aula. 3 objetivos. Primeiro, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Segundo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. E terceiro, conceituar a justiça do reino de Deus. Estudaremos, através desta lição, o respeito, não é, que Jesus impôs, não é, o que ele impôs com seu ensinamento, porque até os escribas e fariseus disseram assim: nunca ninguém ensinou com tal autoridade. Nesta lição nós vamos aprender que a relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos é muito mais do que o que nós temos ouvido atualmente. Nós precisamos entender qual é essa relação entre Jesus, o discípulo, né, e a lei. Então vamos observar aqui. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei. Vamos destacar a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. Observe que no Sermão do Monte, nós percebemos com clareza que o nosso Senhor Jesus Cristo não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Nós temos ali no Sermão do Monte todo o ensinamento pertinente a isso. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado. Quando o Senhor Jesus Cristo começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir, não é? Mas valorizar. Nunca foi o de destruir nem desconstruir, mas valorizar, não é? Valorizar o passado, tudo relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Ele disse que não veio abrogar, mas cumprir. E realmente, em Mateus 5,17, a expressão diz: não pensem que vim abrogar nem destruir, mas cumprir. Ora, o Senhor Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como também o apóstolo Paulo. Assim nós aprendemos que Jesus ele veio cumprir a lei e Paulo veio ser o doutor da lei. Aliás, Paulo veio a ser o doutor dos gentios. Paulo também, em Gálatas, falou muito sobre a lei, a dispensação da graça e fez o comparativo, o confronto entre a lei e a graça. Então observe que Jesus cumpriu a lei e Paulo disse que Jesus, nascido sob a lei, não é, nascido de mulher, veio e cumpriu a lei, obedecendo o fim dos tempos, né? O cronograma das profecias de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Jesus não veio destruir. Para muitos opositores de Jesus, ele era um agitador, um revolucionário, um destruidor da tradição. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, nós podemos perceber que os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Jesus sempre faz referência ao que Moisés escreveu e disse: de mim escreveu ele. Faz referência à lei e aos profetas. Ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada, nem estática,
Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista no Salmo de número 1, que é o Salmo 1, e também no Salmo 119, o versículo 1 e o versículo 97. O tempo não dá para nós citarmos muitos versículos aqui. Nós gostaríamos até, mas o tempo é bem resumido. Então, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumpriu de Mateus 5,17 é pleurou. Segundo a ideia deste verbo, a ideia é tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, nós entendemos que Jesus cumpriu a lei e que lhe deu perfeição, conforme nos revela esta expressão de Mateus 5, 21 e 22. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, ele veio com um ensinamento extraordinário, cumprindo aquilo que já estava antes escrito, e assim ele veio cumprir toda a lei. Muito bem. O que era visto como sombra, agora cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente na sua pessoa, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Esta passagem, por ser muito importante para esta lição, nós vamos ler aqui para vocês. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que passagem linda! Que texto enfático, poderoso da palavra de Deus. Então, é muito importante você entender isso. Jesus cumpriu a lei e inaugurou o tempo maravilhoso da graça divina. Em Cristo, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em Jesus, conforme nos revela Hebreus, que nós lemos aqui agora. Vamos para esta segunda parte, a letra da lei, a verdade do Espírito. De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas, que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos capítulo 7, versículos de 7 a 25. Pela lei ninguém poderia ser salvo, mas houve a necessidade do Senhor Jesus Cristo se manifestar para remir os que estavam debaixo da lei. Ora, e os que viveram no tempo da lei? Eles viveram na esperança do Cristo ressurreto. Eles obedeceram a Deus e foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o ser humano, o homem, seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos, do grego, isto é, um pedagogo, um guia, certo? Que nos levou a Cristo. Gálatas 3:24. Confere aí na sua Bíblia. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo
ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Deus usou vários profetas, vários homens de Deus como guias, como instrumentos para levar o povo ao arrependimento. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. E isso era colocado diante do Senhor. Mas ele disse: eis aqui quem é maior que a lei. Eis aqui está diante de vós quem é maior do que o sábado. A perspectiva teológica da lei, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Para os judeus, a lei representava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Lei moral, lei cerimonial e lei judicial. Não vamos falar profundamente sobre isso, porque aqui não cabe, é apenas nós citarmos algumas coisas. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoção do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. E a judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Pelo sistema da antiga lei, havia, por esse sistema antigo, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito. Por isso, seria possível salvar-se. E Jesus veio desconstruindo isso. Ele veio mostrando que o homem só pode ser salvo agora pela graça, pela fé somente, através do sacrifício remidor do seu sangue derramado na cruz do Calvário. A letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no coração do homem. Tá certo? A última parte é a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Houve alguém, que fez essa pergunta. Teve alguém que fez essa pergunta. Mateus capítulo 5, 18 e 19. Mostra que quem são considerados grandes? Grande no reino de Deus, são os que se acham fiéis e cumpridores de toda a palavra de Deus. São os humildes. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. A justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do reino de Deus, no Antigo Testamento era baseada no binômio lei-obra. Entenda, binômio, que quer dizer que tem 2 nomes ou 2 termos. Lei-obra. Isso era a base da justiça do Antigo Testamento. No Novo Testamento, há exemplos a respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu que, por meio da sua justiça própria, achava-se melhor que o publicano. O sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, é moral, é espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa. Assim, podemos entrar no reino de Deus. Amados, estamos chegando ao final desses tópicos, desses comentários
aqui para ajudar na aula de vocês. Queridos professores, se esforcem, se dediquem, porque a Bíblia diz que quem ensina, haja dedicação ao ensino, aqueles que ensinam, né? Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Porém, soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abracemos o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que possamos viver realmente o tempo da graça com vida e vida abundante. Porque o Senhor Jesus diz que os que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Na lição passada estudamos sobre o sal da terra, a luz do mundo. E agora nós vemos esse título tão importante, não é? Que nos fala sobre Jesus, o discípulo e a lei. Algo interessante aqui que eu quero passar para vocês. Os fariseus eram zelosos em guardar tanto a lei escrita quanto a oral. Ao explicar o verdadeiro significado da palavra de Deus, Cristo estava prestes a revelar uma justiça que ultrapassa qualquer justiça que os fariseus imaginassem possuir, guardando os mandamentos. Como cidadãos do reino de Jesus, você e eu, professor, alunos, professores, nós precisamos viver uma vida justa. Devemos evitar o engano dos fariseus. Não devemos confundir a verdadeira justiça ou supor que por fazermos determinadas coisas e evitarmos outras, alcançamos elevada espiritualidade. O que fazemos é importante, é verdade, mas Deus está mais interessado no que somos. O que nós somos diante dele? Nós somos servos, nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos pessoas redimidas, pessoas novas criaturas, nascidos de novo pela palavra de Deus. Então devemos viver uma vida íntegra e digna diante do Senhor e dando bom testemunho. Esse foi o assunto de hoje. Nós queremos agradecer a sua participação. Muito obrigado você que está se inscrevendo neste canal, você que está participando com seus comentários. Deus os abençoe rica e poderosamente. Se você puder dar um like, o YouTube vai entender que esses vídeos são importantes e vai espalhar, vai indicar para mais pessoas. Nosso muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade com mais uma videoaula, com mais subsídios para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós queremos aqui aproveitar e indicar um portal importantíssimo da EBD para você, aluno, você, professor. É um portal interessante sobre a Escola Bíblica Dominical, Portal EBD. É um site rico que traz informações preciosas da Escola Bíblica Dominical para as classes de EBD. Nosso muito obrigado aos nossos amados do Portal EBD e Deus continue abençoando a todos vocês. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos na beleza da tua santidade, te glorificamos porque digno és, Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, louvando e exaltando o teu nome e aprendendo mais da tua palavra através destas ricas lições da Escola Bíblica Dominical. Abençoa grandemente os professores, os alunos e a nossa EBD em todo o Brasil. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um abração para os nossos queridos assinantes do canal, não é? A nossa irmã Marinalva, a nossa irmã Teófila, irmão Francisco, nosso irmão Bruno. Deus abençoe a Ruth, Joselito, Selemias, Josevane. Nós queremos agradecer a todos vocês, a Lúcia. Nós queremos agradecer a todos que fazem parte desse canal, a Thaís, não é? Aí em Aracaju. Todos vocês, Deus os abençoe em Cristo Jesus.
Amém. Até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.